2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do nosso Senhor, apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo: Por este motivo, lembro a ti que reavives o dom de Deus que está em ti pela imposição de minha mão. Amém? Os irmãos podem sentar, nós já oramos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus aqui nesta noite. O tema que eu dei para a nossa meditação aqui nesta noite foi o que pode acontecer se esfriar o dom de Deus em sua vida. O que pode acontecer na vida de um crente se o dom de Deus se esfriar na vida dele? Queridos, em toda a história da igreja, sempre houve crentes apagados espiritualmente, mas em nossos dias parece haver uma multiplicação deles. Precisamos saber identificar a falta de fervor espiritual, bem como suas graves consequências sobre nós. Nós precisamos saber disso. Tem muitos crentes que andam sua vida cristã achando que é normal, uma hora está tudo bem, outra hora está lá embaixo. Não é normal. Quando Paulo diz para reavivar, esta palavra no grego significa manter o fogo aceso. E ele fala do dom, não é isso? Está escrito? Reavives, ou seja, mantenha o fogo aceso, do dom de Deus que está em ti. Essa palavra dom, no grego, existe duas palavras para dom. Existe uma que é doreia, que é a doação, é o presente de Deus que Ele nos dá do seu Espírito Santo. Quando você crê em Cristo, o Espírito de Deus lhe é dado para morar em você. Isso é doreia. Agora, existe uma outra palavra para dom, no grego, que é carisma ou carismata. Esta palavra já significa o dom que o Espírito te dá para funcionar no corpo de Cristo, no ministério do corpo de Cristo. Entendeu a diferença? O Espírito habitando em você é um presente de Deus. Isso no grego é doreia. Agora, o Espírito te dando dons espirituais, lhe capacitando para o reino de Deus, isso é carisma, carismata. E Paulo está falando do carisma. Ele não está falando do Espírito Santo, mas sim do dom do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo vai capacitar a pessoa para o reino de Deus. Por quê? Porque uma vez que o Espírito Santo é dado para o salvo não perde mais a salvação, não perde o Espírito Santo. Ele pode muitas vezes entristecer o Espírito, ele pode apagar o Espírito, ele pode muitas vezes pecar contra o Espírito Santo, mas ele não perde mais o Espírito Santo. Mas o dom do Espírito, os dons que nos são dados para capacitação, muitas vezes nós enterramos sim, nós deixamos eles se apagar em nossa vida. Então, Paulo está falando aqui do serviço ou ministério cristão. Não é aquele que o apóstolo Pedro falou em Atos 2,38, arrependei-vos e Deus dará o Espírito Santo a vocês. Não, aquilo ali é o presente, da nossa salvação. Então, Paulo está falando de um dom capacitador para a obra de Deus. O que Deus te deu para você fazer no ministério? Não é? Então, Timóteo deveria fazer o que com este dom? Ele deveria soprar as brasas. Ele deveria fazer voltar, pegar fogo, este dom no coração dele, que foi concedido a ele mediante imposição de mãos do apóstolo Paulo e também do presbitério da igreja. Aqui Paulo fala só dele, imposição da minha mão. Mas lá na primeira carta, se você voltar aí umas 2 páginas, você vai ver, 2, 3 páginas, você vai ver no versículo 14, capítulo 4, verso 14, você vai ver: não negligencie o dom que está em ti, que te foi conferido por profecia e por imposição de mãos do presbitério. Então, provavelmente, Paulo, por 2 vezes, por ter falado com Timóteo sobre isto, significa que era o dom pastoral que Timóteo havia recebido, o dom de ser um pregador, um pastor da igreja em Éfeso. Mas, por 2 vezes Paulo falar a mesma coisa, quer dizer que esse jovem estava um pouco desanimado. Timóteo tinha uma natureza muito tímida, ele era um jovem muito quieto, mas o apóstolo Paulo investiu nele e ele se tornou um grande pastor da igreja em Éfeso.
Mas por duas vezes, irmãos, podem observar, a primeira carta, no capítulo 4, 14, e agora na segunda carta, capítulo 1, verso 6, o apóstolo tem que mostrar, despertar este jovem, porque ele está deixando o dom se apagar. Às vezes, irmãos, os crentes negligenciam seus dons espirituais, pensando que nada vai acontecer, está tudo bem. Não, isso acontece mesmo, né? Nós ouvimos isso das pessoas, não, irmão, isso acontece mesmo e tal. Não, nós vamos ver aqui neste sermão muitas coisas que podem acontecer se você desprezar o dom de Deus que está em sua vida, tá? Vamos ver então 4 coisas aqui nesta noite que podem acontecer devido ao desprezo do dom que nos é concedido como capacitação para a obra de Deus. Primeira coisa que pode acontecer, você perde a noção da genuinidade da sua fé. Você não tem mais discernimento se a sua fé é verdadeira. Esta é a primeira coisa que Paulo nos mostra aqui no versículo 5. Volte aí, nós estamos no 6, né? Mas volte no 5, que ele diz assim, lá do 3 ele está falando, eu graças dou a Deus, quem sirvo com consciência pura, e menciono você em minhas orações, né? Falando de Timóteo, desejando te ver e lembrando das tuas lágrimas, né? Porque me encho de regozijo, ou seja, Paulo, quando encontrava com Timóteo, os dois choravam muito, e isso alegrava o coração de Paulo. Mas olha o verso 5 que Paulo diz, ao me recordar da tua genuína fé, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou convencido de que também em ti. Olha bem, este jovem, o pai dele não era judeu, o pai dele era grego, você pode ver isso lá em Atos 16, verso 1, o jovem Timóteo tinha um pai grego, a mãe dele que era judia, Eunice, né? E a sua avó, a mãe da mãe dele, a Lóide, era também judia. Então, elas instruíam Timóteo na lei do Senhor, mesmo antes dele converter para o cristianismo. Elas ensinavam o judaísmo para ele. A lei de Moisés, a Torá, os salmos, os profetas. Ele era muito instruído na lei. Porém, quando Paulo o encontra e o converte, o traz para Cristo, então agora Timóteo ele tem uma nova visão das coisas. Não é mais a antiga aliança, agora é uma nova aliança em Cristo Jesus. E mesmo assim, Paulo não despreza tudo que a mãe e que a avó dele ensinou para ele. Ele falou, olha, aquilo que tua avó te ensinou quando você era criança, tua mãe te ensinou, aquilo ali é realmente um produto da fé verdadeira. Porque mesmo nós na nova aliança, nós cremos na lei de Deus. Mesmo nós na nova aliança, no cristianismo, nós cremos que Deus se revelou a Moisés e demonstrou seu caráter por sua lei. Né? Então, Paulo chama isso de quê? Fé genuína. Mas, queridos, se sua vida é aquecida pelo dom divino, se você reaviva o dom de Deus que existe em você, você sempre terá convicção de que sua fé é genuína e sem fingimento. Algumas versões vão dizer, né? A fé não fingida, né? Está escrito na Bíblia de vocês. Agora, quando o crente passa a ter uma vida descuidada para com o dom de Deus em sua vida, ele perde a noção de que sua fé é realmente uma fé inabalável. Ele perde isto. O motivo de vermos pessoas fracas na fé, incertas quanto à sua espiritualidade, é exatamente porque o fogo de Deus se apagou em suas vidas. Eles nem têm mais certeza da fé. O que mantém a sua fé convicta é o fogo de Deus sobre sua vida. Existem várias razões que fazem um crente não cuidar do fervor, né? do calor do seu dom, mas hoje nós não estamos falando das razões, hoje nós estamos falando das consequências. O que acontece com um crente quando ele deixa de cuidar do seu dom? É isso que nós estamos falando hoje. Não vamos falar das razões, uma outra ocasião. Mas hoje, o que pode acontecer? Então veja, talvez é isso que esteja na sua vida acontecendo. Olha, realmente, por não cuidar do meu dom, eu acabei perdendo o discernimento da minha fé. Será que minha fé é genuína? Será que a minha fé é verdadeira? Então você não vai saber, porque o termômetro da sua fé é exatamente o calor deste dom que você deve reavivar em sua vida. Se você for aqui mesmo na segunda carta, capítulo 4, verso 10, veja só, um homem que era companheiro de Paulo, veja o que ele fez no verso 10, capítulo 4.
porque Demas me abandonou, amando este mundo, e se foi para Tessalônica. Olha, nós sabemos que esta aqui, 2 Timóteo, é a última carta de Paulo, né? Depois que ele escreve esta carta, ele vai para a guilhotina, a sua cabeça será cortada por amor do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, no último momento de sua vida, aqui ele está preso, né? Está escrevendo na última prisão, daqui ele vai sair para a pena de morte, só porque é crente. Ele diz: Demas me abandonou, porque amou este mundo, e foi embora para Tessalônica. Veja, irmãos, o que faz um homem abandonar um homem de Deus que nem o apóstolo Paulo? Não é exatamente isto aqui que Paulo está alertando a Timóteo? A fé dele se perdeu, no sentido de que ele não sabia mais se ele tinha uma fé genuína. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa deixou o fogo do dom de Deus se apagar. Ele não tinha mais noção se a fé dele era verdadeira. Portanto, como é que você vai saber se a sua fé não é fingida? Uma vez que você sempre mantiver acesa a brasa do dom de Deus que há em você. Então lembre-se, quantos dons o Espírito de Deus te deu? Tem pessoas que falam: mas o que mais importa é a salvação, não importa os dons. Importa sim. Porque se você não cuidar do dom de Deus que está em você, como você pode perceber a genuinidade da sua fé? A todas as pessoas crentes, o Espírito de Deus deu dons, mas preste atenção que Ele também deu dons a quem não é convertido, mesmo estando na igreja. Essas pessoas também realizam dons. Muitas vezes profetizam, muitas vezes expulsam demônios, muitas vezes operam muitos milagres e sinais. Mas naquele último dia, Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Não, os que praticam iniquidade eu não conheço, apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então é isto que nós estamos dizendo. Se você zela pelo dom que há em ti, isso mostra que sua fé é genuína. Então naquele dia você não terá essa surpresa. Segunda consequência da vida de uma pessoa que não cuida do dom de Deus que há em si: a covardia passa a tomar conta do seu coração. Vamos ver o verso 7? Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e dominação. Veja que, quando se perde a chama ardente do dom de Deus no coração, esta é substituída por um sentimento de covardia. O que vem a ser isto, irmãos? O que é uma covardia no seu cristianismo? A covardia, ela se revela de duas formas aqui, de acordo com o que nós vamos observar. Primeiro, é o medo, é a vergonha do testemunho. É a vergonha do testemunho. Olha o verso 8. Não te envergonhe, pois, do testemunho de nosso Senhor. Tá? Então, a primeira coisa que é a covardia é a vergonha do testemunho, de dar testemunho do Salvador. Você já percebeu que quando você está frio na sua fé, você começa a ter vergonha de testemunhar, de falar de Jesus? Mas é porque eu estou no meu local de trabalho, eu não posso ficar falando dessas coisas. Não, é só um pretexto que nós temos, porque já se esfriou. Eu estou na escola, eles vão zombar de mim, eles vão... Não, é porque meu amigo, eu não posso... Ele tem a religião dele. Não, tudo isso é desculpa. Na realidade, já se esfriou o nosso dom. As brasas estão se apagando. É por isso que nós usamos essa desculpa. Porque outra consequência, além da fé, que ela passa a ser fingida, a segunda coisa é que a covardia, o medo, a vergonha passa a tomar conta do nosso coração, né? A segunda coisa é medo da perseguição. Olha no 8 mesmo, vamos repetir o 8 agora, eu vou ler ele todo para você ver. Não te envergonhes, pois, do testemunho de nosso Senhor, que no caso aí é a vergonha, né? A segunda coisa, nem de mim, prisioneiro por causa dele. Antes, suporta as adversidades por causa do Evangelho, mediante o poder de Deus, está vendo? Uma pessoa que já esfriou seu amor
tanto ela tem vergonha de falar de Jesus, como também ela tem medo da perseguição. Ela tem medo de ser presa, ela tem medo de ser rejeitada, medo de ser humilhada, ela tem medo de ser chacoteada. Então a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O amor que está esfriando, o dom de Deus que está. Você fica com vergonha de testemunhar de Jesus e também de sofrer pelo seu nome. Ou seja, é um péssimo sinal de que o dom de Deus já se esfriou na sua vida há muito tempo. Lá em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo dizia assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Veja, você vai envergonhar-se daquilo que é a única coisa que salva o pecador? Como você pode se envergonhar disso, irmãos? Não, o único poder que salva o homem chama-se Evangelho. Você pode se envergonhar de um monte de coisas, mas não do Evangelho. E aqui mesmo, para Timóteo, olha lá no verso 16, ele diz assim, sobre Onesíforo, ele fala: nosso Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e não se envergonhou das cadeias das minhas prisões. Está vendo? Onesíforo foi um homem, companheiro de Paulo, que não tinha vergonha de Paulo estar preso. Não tinha vergonha, ele estava sempre firme ali, e Paulo elogia Onesíforo para Timóteo. Olha, este homem aqui, Timóteo, é um exemplo para você. Talvez Timóteo já estava ficando envergonhado. As pessoas perguntavam: quem quer ser o mestre? E ele ia dizer assim: apóstolo Paulo? Mas cadê o apóstolo Paulo? Está preso. Ai, tem vergonha. Não, Timóteo, não se envergonhe das minhas cadeias, suporta as adversidades, suporta as perseguições por amor e por causa do Evangelho. Está vendo, irmãos? Agora veja o que Jesus disse, lá em Marcos 8,38, ele fala: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Está vendo o que vai acontecer com aqueles que têm vergonha do Evangelho? Pedro nos alerta, lá em 1 Pedro 4,16, que quando o cristão padece por causa do Evangelho, ou por ser cristão, ele deve glorificar a Deus. Ele não deve se envergonhar. Ele fala: irmãos, não fiquem com vergonha de sofrer como um cristão. Pelo contrário, Deus seja glorificado com isto. Agora, este versículo, eu quero ler aqui para vocês. Apocalipse 21, versículo 8. A primeira classe das pessoas que vão para o lago de fogo e enxofre é a classe dos covardes. Olha bem, verso 8. Mas quanto aos covardes, aos infiéis, Apocalipse 21, 8, aos pecadores, aos corruptos, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os falsos, ou seja, todos aqueles que praticam a mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, o testemunho e o medo, a vergonha de testemunhar e o medo de ser perseguido são provas claras de que o dom de Deus já se esfriou na sua vida. A pergunta que a gente tem que pensar hoje: você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha do testemunho dele? Você tem medo da perseguição? Esses dias eu estava aí, eu estou dando estudo de Apocalipse ali na sede, e a gente tem que pesquisar muito sobre essa questão de como pode ser a perseguição. Porque muitas vezes a pessoa fala: a perseguição é quando o anticristo chegar, vai entrar dentro da casa e vai colocar a arma na cabeça e vai falar: você nega Jesus? Aí não, aí dá um tiro, acabou. Não é isso, meu irmão. A perseguição ela vem de várias formas. Um decreto da prefeitura que não deixa mais a igreja funcionar. Aí os crentes, em vez de protestar e falar: não, nós precisamos congregar, fica todo mundo, hashtag fica em casa. Nós precisamos ficar em casa mesmo. Vai concordando com o mundo. Daqui a pouco, Ciro Gomes lá no Ceará, já vi uma reportagem hoje, Ciro Gomes lá no Ceará já falou que pastor e padre tem que ser preso. Tem que ser preso. Está vendo como é que vem a perseguição? Não é assim, o anticristo vai arrombar a porta da sua casa, não.
as coisas começam devagar. Daqui a pouco, você é crente? Sim. Então, olha, aqui não dá para você trabalhar e tal. Vai inventar uma outra desculpa, te manda embora, você vai ficar fora. Entendeu como é que é a perseguição? Ela vai vir? Não é assim de uma vez. Aí você vai virar para o pastor e falar, mas pastor, vale a pena? A gente, nesses últimos dias as coisas estão tão difíceis, vale a pena? Meu amigo, por um prato de comida, você vai vender sua alma para a perdição? Por causa do amor de Jesus, nós devemos suportar todas as torturas, até mesmo a morte. Porque Jesus falou, quem amar essa vida aqui, perderá aquela lá. Mas quem perder esta vida aqui, por amor de mim e do Evangelho, vai salvar aquela lá. Isso está registrado na Escritura. Marcos 8, 34, Mateus 9, Mateus 16, 24 e 25. Está registrado, Lucas 9, 32. Todas essas referências nos mostram que não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então a vergonha do testemunho e o medo da perseguição já são provas de que o dom de Deus já se esfriou em nossos corações. Terceira coisa que acontece com alguém que deixa esfriar, ele perde o padrão das sãs palavras, que no caso é a sã doutrina. Versículo 13, aí mesmo do 2 Timóteo capítulo 1, diz assim, seja um exemplo para ti as sãs palavras que escutaste de mim, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Então vamos entender o versículo 13. Para quem já deixou o fogo do dom de Deus se apagar, a sã doutrina já não importa mais. Eu não me refiro aqui apenas a crer nelas, mas especialmente vivê-las. Porque às vezes você fala assim, não, mas eu creio nisso aí. Mas você vive isso aqui? É outra coisa. Para você provar que você crê, você tem que viver. Porque há muitas pessoas que deixaram esfriar o seu primeiro amor, apesar de crerem fielmente na sã doutrina, como esta igreja que Timóteo pastoreou, Éfeso. Vai lá em Apocalipse 2, verso 2. Olha o que Jesus fala para esta igreja de Éfeso, 2:2. Eu conheço tuas obras, tua dor e tua perseverança, que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e tu os encontraste falsos. Veja, essa igreja de Éfeso aqui, de Apocalipse 2, ela sabia, ela cria na sã doutrina. Os caras falavam assim, eu sou apóstolo. Ela falava, então vamos fazer uns testes aqui. Ela passava o cara pelo teste da sã doutrina, o cara não passava no teste. Não, vocês não são apóstolos. Agora olha o verso 4. Mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Está vendo, irmãos? Está vendo como é possível um crente continuar fiel na sã doutrina e perder o primeiro amor? Está vendo como é possível você crer na coisa certa, mas não fazer a coisa certa? Como é possível você ter ortodoxia e não ter ortopraxia? Ortodoxia é crer corretamente, ortopraxia é agir corretamente. Há pessoas que creem no que é certo, mas não fazem o que é certo. Aqui está a igreja de Éfeso em Apocalipse 2. Observe que Paulo diz, no verso 13, que nós lemos lá em 2 Timóteo, ele diz, na fé e no amor, as sãs palavras, que no caso é a sã doutrina, elas têm que ser guardadas na fé e no amor. Não é só na fé. A fé diz respeito à parte doutrinária, aquilo que nós cremos, mas o amor refere-se à prática daquilo que nós cremos. O que Tiago diz, lá em Tiago 2,17? Que a fé sem obras é? Não ouvi? Fé sem obras é? É morta. Não é a questão, eu vou ser salvo pelas obras? Não, não é isto. O problema é crer sem agir. E o que Jesus disse à igreja lá de Apocalipse 2? Olha o 5 agora, o verso 5. 2,5 ele diz,
Portanto, recorda-te de onde caíste e te arrepende e pratica as primeiras obras, porque senão, ou seja, se você não se arrepender, virei brevemente contra ti, se não te arrependeres, moverei o teu candelabro do seu lugar. Irmãos, o que é candelabro? Candelabro não é aquela peça, né, que tinha antigamente lá no templo, né, no templo de Israel, tinha aquela peça que saía 7, né, saía 7 canudos, né, 7 canudos, onde vertia, né, azeite dali de dentro, e em cada ponta daquele canudo saía, né, um fogo. Jesus fala: se você crê corretamente, mas não age, se você tem fé, mas não tem amor, então eu vou apagar o fogo de você. Então, lendo lá em Timóteo, nós entendemos a mesma coisa. Remover o candelabro é apagar as luzes, porque naquela época não tinha luz elétrica, iluminava com o candelabro, colocava, né, aquele objeto ali, e ele, com o seu fogo, iluminava a parte escura, o lugar escuro. Mas Jesus disse: se você não se arrepender, eu vou remover a tua lâmpada, eu vou apagar o teu fogo. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou tornar público aquilo que já está dentro do seu coração. Por quê? Voltando em Timóteo, se eu já perdi o fogo interior do dom de Deus, remover o candelabro era o de menos, porque isso já tinha acontecido. Você tirar a luz de quem já está no escuro, não é? É isto que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, a própria igreja que Timóteo foi pastor. Ele está dizendo: vocês têm uma consciência certa da doutrina, mas vocês não agem. O amor de vocês já se apagou. Então, se vocês não se arrependerem, se vocês não avivar novamente esse dom, colocar fogo nele de novo, eu vou tirar o fogo de vocês. Então, esta é a terceira coisa. Ou seja, para essa pessoa não importa mais as sãs palavras, a sã doutrina. Você já viu que tem crente que fala assim: não importa a igreja que você congrega, não, importa você estar bem com Deus. Mas como você vai estar bem com Deus se certas igrejas pregam falsas doutrinas e não as sãs doutrinas? Sabe por que as pessoas falam isso? Elas falam isso porque o dom já esfriou no coração dela. E quando o dom se esfria no coração, para ela tanto faz. Está numa igreja aqui, outra ali, uma que prega heresia, outra que prega verdade, tanto faz. Ela já está toda apagada mesmo. Mas para o crente fervoroso, ele fala: não, eu escolho igreja igual eu escolho uma carne boa quando eu vou querer comer um churrasco, meu amigo. Né? Eu escolho a igreja igual, né? Eu escolho um bom perfume que eu vou comprar para usar, ou para a minha mãe, minha esposa, né? Assim por diante. Eu escolho o melhor. Assim também, se eu for escolher uma igreja, eu escolho aquela, o quê? Como Paulo diz, das sãs palavras. Não vem com lorota para o meu lado, não. Por quê? Porque o fogo aqui está aceso, meu amigo. Agora, quem está o fogo apagado, não, qualquer uma está bom. Ainda fala igual ao mundo: Deus está em todo lugar. É claro que Deus está em todo lugar. Agora a pergunta é: como é que Deus está em todo lugar? Deus está até num centro de macumba. Claro que está. Deus não está em todo lugar? Então, se Deus não está no centro de macumba, então Ele não está em todo lugar. Então Deus não é onipresente. Agora, como é que Deus está lá? De que forma Ele está? Ele está abençoando ou reprovando aquele culto? Está reprovando. Agora, como é que Deus está numa reunião de santos que pregam a sua verdade? Está também presente, mas está aprovando, abençoando, porque ali está falando a verdade a respeito dele. Agora, como é que Deus está numa igreja que prega a falsa doutrina? Deus está lá? Claro que está, Ele está em todo lugar. Mas Ele está também reprovando, porque lá não se prega a verdade acerca dele. Então a questão não é que Deus está em todo lugar, não é isso. A pergunta é: como é que Deus está em todo lugar? Abençoando ou reprovando? Esta é a pergunta. E último lugar, o que acontece com a pessoa que deixa o fogo do dom se apagar?
ele negligencia o cuidado sobre o bom depósito. Verso 14 diz assim: guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Um versículo muito simples, dá até para você decorar. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Agora, o que é isto? O que é guardar o bom depósito? O bom depósito são aquelas coisas que dizem respeito à nossa salvação. O crente que não reacende a chama do dom de Deus, ele começa a descuidar desse depósito. Eu vou citar para vocês o que é este depósito. Vamos nos lembrar da antiguidade, né? Porque aqui o apóstolo Paulo está no 1º século, né? Óbvio, já havia bancos naquela época, você podia guardar seu dinheiro lá. Mas, em geral, os homens ricos, eles tinham mordomos. Mordomos eram empregados que gerenciavam seus bens. Então, você chegava na casa do homem rico naquela época, ele tinha vários escravos, uns iam lavar seus pés, outros iam preparar o alimento para te receber, mas tinha o chefe deles, o chefe dos escravos, chamava-se mordomo. Aquele ali, ele cuidava das coisas mais confiáveis do seu patrão. Então, o dinheiro estava na mão dele, o filho estava na mão dele para poder levar para a escola, essas coisas. As coisas mais sérias eram confiadas na mão do mordomo. Então, imagina você, uma pessoa rica daquela, tinha uma caixa e vários tesouros ali. Isso chamava o bom depósito. Mas estava confiado na mão de um só, um escravo de confiança, que era o mordomo. Assim, Paulo está dizendo para Timóteo: guarda o bom depósito, você é um mordomo de Cristo. Cristo te deu coisas preciosas para você guardar. Ele confiou a você, Timóteo, a mim, Paulo, a você, igreja, a nós hoje aqui. Ele está dizendo: Cristo confiou o seu bom depósito. Guarda isto. E quando você abre aquela caixa, naquela época tinha ouro, tinha joias, não é? Tinha, vamos dizer, o dinheiro, ali tinha documentos de terras, né? Grandes posses que o seu senhor tinha. Aquele homem tinha que cuidar, guardar tudo aquilo, porque não era dele, mas ele zelava. Hoje a mesma coisa, quando você abre a caixa da tua salvação, você encontra nela cada coisa maravilhosa que Deus te deu, e você tem que cuidar disso com toda a sua honestidade espiritual, toda a sua fidelidade. E que coisas são essas, meus irmãos? Olha, eu vou citar algumas. Ali dentro desta caixa, que Deus nos trouxe a salvação, ali está o novo nascimento, sua nova natureza, cuida dela, cuida do seu novo homem, ela está ali, foi algo que Deus te deu. Outra coisa, cuide de tua santificação, Deus lhe deu para que você, pelo Espírito Santo, como ele diz, por meio do Espírito que habita em nós, Deus deu com que você fosse santificado todos os dias, lutar contra o pecado. Ali naquela caixa está também nossa oração. Comece a orar, seja um crente que peça ao Senhor o renovo da tua vida e diga: Deus, no meu coração eu sei que esfriou mesmo este dom, mas o Senhor nesta caixa me deu a oração, o Senhor me deu, Senhor, a intercessão, a busca. Ó Deus, tu me deste o arrependimento, a confissão dos meus pecados, e eu estou cuidando desta caixa, e diante do Senhor eu confesso, eu me arrependo, eu quero, Senhor, manter viva a chama deste dom que há no meu coração. Comece a guardar esta caixa, meu irmão, minha irmã, e você vai ver que você terá um bom depósito diante da presença do Senhor pelo poder do Espírito Santo. Então você vai sentir falta de adorar. Nossa, como eu quero adorar o Senhor, eu quero agora congregar, meu Deus, agora eu quero mais te louvar, Senhor, eu quero contribuir no teu reino. Ó Senhor, agora eu quero visitar, eu quero, Senhor, atender os necessitados, tudo que o Senhor me confiou, ó Deus, ali na comunhão da ceia do Senhor, eu quero estar na tua mesa. Ó Deus, não quero mais negligenciar, agora eu quero guardar todas as coisas, os meus dons que o Senhor me deu para edificar a tua igreja, se é tocar, cantar, limpar a igreja, se é pregar, se é evangelizar, dar estudo, tudo que seja. Comece agora a guardar este bom depósito do Senhor, e assim você vai ver, meus irmãos, que a sua vida antes, que estava com fogo apagado,
ele começará novamente a arder em seu coração. Aleluias. Jesus contou uma parábola, não foi? De homens que receberam talentos para trabalhar sobre eles, mas um foi lá e enterrou. Ele desprezou o que Deus lhe deu. Ele cavou um buraco e enterrou. Ele também será desprezado no dia do acerto de contas. Está lá em Mateus 25, 14 até o 30, depois você lê em casa, você vai ver que ali uma parábola de três, né? 2 receberam e trabalharam, mas um foi lá e enterrou. Assim também estão muitos crentes. Este é o diagnóstico, né, que muitos crentes temos visto em nossos dias, crentes cuja fé não pode mais ser discernida, crentes medrosos, envergonhados, crentes que não se importam mais em crer na verdade, nem viver, e crentes que não cuidam da sua vida espiritual, da caixa, né, do bom depósito. Então, finalizo aplicando o seguinte: precisamos nos despertar enquanto é tempo. Os tempos não são fáceis. Olha o capítulo 3 aí, dessa carta mesmo. Porém, sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ninguém está dizendo que é fácil. Apóstolo Paulo não disse que é fácil. Mas não podemos negar que Deus está nos dando a oportunidade e o alerta que precisamos para reacender nossa vida espiritual. Deus está dando essa oportunidade. Os tempos são fáceis? Não. Pioraram depois disso, né? Que nós estamos vivendo aí, né? Todo mundo está assistindo e vendo, infelizmente, estas politicagens, estas coisas terríveis que estão. Piorou, mas a Bíblia diz que ia piorar mesmo. Agora, você talvez fique perguntando, o que fazer então para reavivar? Porque a gente não viu hoje as causas, nós vimos as consequências. E a resposta é exatamente o oposto do que nós pregamos aqui. Você quer reavivar seu dom que te foi dado? Então guarde essas coisas. Cuide de sua fé. Primeira coisa, cuide de sua fé. Segundo, seja intrépido, corajoso diante do testemunho e do sofrimento. Eu vou te rejeitar porque você é crentinho, isso não tem problema. A verdade eu estou te falando aqui e para mim pouco importa se você gostou ou se não gostou. Eu estou com a verdade pronto. Seja corajoso. Terceiro, cuide da sã doutrina, tanto na fé, crer nela, como no amor, que é obedecer a ela. Né? Esteja firme em um lugar que pregue a sã doutrina. E quarto, finalmente, exerça os meios da graça ou suas obrigações espirituais. Porque estas coisas que nós falamos aqui, de guardar o bom depósito, são como aqueles foles, né? Conhece aqueles foles que acende churrasqueira? Então você aperta ali, o vento bate e a brasa acende. Então, quando você cuida das coisas que Deus lhe deu espiritualmente, é a mesma coisa de estar batendo aqueles foles ali para acender o fogo do dom de Deus em sua vida. É isso que Paulo recomenda a Timóteo. Então, irmãos, esse chamado não pode ser desprezado. O dom que o Espírito te deu, ou os dons, né, às vezes deu mais de um, são coisas importantíssimas na sua vida. São dádivas do céu. Então empenhe-se em cuidar destes dons, porque eles são um termômetro para a sua vida espiritual. Então minha pergunta é, como está o dom de Deus sobre a tua vida? Já esfriou mesmo? Tem um pouquinho ainda de brasa? Não importa. Hoje você ouviu a mensagem, então vai lá e faça estas coisas que o apóstolo escreveu aí no capítulo 1. E você vai ver, novamente, o fogo de Deus vai acender sobre tua vida. Amém? Deus abençoe, vamos colocar em pé, vamos orar.